A chuva batia contra as janelas da pequena casa em Virgínia, enquanto Amanda, de apenas 10 anos, tentava terminar seu dever de casa em uma mesa velha e instável. A garota, de cabelos castanhos claros e olhos verdes que pareciam guardar sonhos perdidos, mal conseguia se concentrar. No fundo, podia ouvir a voz irritada de sua madrasta, Clara, ecoando pela sala. Você não faz nada certo. Essa casa seria perfeita sem você. Clara gritou, seu rosto avermelhado de raiva. Amanda engoliu em seco, seu coração disparado no peito. Mais uma vez, ela estava sendo acusada de algo que não fizera. O vaso caro na sala havia caído por acidente, mas Clara precisava de um culpado, e Amanda era sempre o alvo mais fácil. Marcos, o pai de Amanda, entrou na sala com passos hesitantes. Clara, talvez tenha sido um acidente, ele murmurou, sua voz fraca e sem convicção. Amanda olhou para ele com esperança, mas rapidamente percebeu que ele não seria sua salvação. Como sempre, ele cedia à madrasta, escolhendo a paz ao invés de defendê-la. Clara, cheia de fúria, aponta o dedo para Amanda e a expulsa de casa, gritando que ela não é parte da família. Pegue suas coisas e saia. Não quero mais olhar para sua cara. Clara ordenou, sua voz cortante como uma lâmina. Amanda ficou imóvel, sentindo o peso do abandono cair sobre ela como uma avalanche. Pai, por favor, não deixe ela fazer isso comigo, Amanda implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos desviou o olhar, incapaz de encará-la. É só por um tempo, Amanda, você vai entender, ele sussurrou, como se tentasse convencer a si mesmo. Era inacreditável que ele, seu pai, estivesse permitindo algo tão cruel. Amanda saiu da casa com uma pequena mochila contendo suas roupas mais velhas e um caderno surrado. A chuva encharcava seu corpo enquanto ela caminhava pela rua escura, tremendo de frio e medo. Cada passo parecia um eco da rejeição que acabará de sofrer. Enquanto Amanda caminhava sozinha, um carro desacelerou ao lado dela, e um estranho começou a segui-la, fazendo-a correr desesperadamente pela chuva. Finalmente, exausta, Amanda encontrou abrigo embaixo de uma parada de ônibus. Sentada no chão gelado, ela abraçou a mochila, como se isso pudesse protegê-la do mundo. Suas lágrimas se misturavam com a chuva, e ela se perguntou como a vida poderia ter se tornado tão cruel e profunda em sua dor. Amanda, encolhida sob a marquise da parada de ônibus, sentia o frio penetrar sua pele encharcada. A chuva não dava trégua, assim como as lembranças das palavras cruéis de Clara, que ecoavam em sua mente. Você nunca deveria ter nascido. A dor de ouvir isso vinha acompanhada de um vazio profundo, quase sufocante. O som dos carros passando parecia um lembrete indiferente de que o mundo continuava, mesmo quando o dela estava desmoronando. Enquanto a madrugada avançava, Amanda observava as luzes da cidade brilhando à distância, tentando encontrar alguma faísca de esperança em meio à escuridão. Ela começou a imaginar sua mãe, que mal lembrava, como uma figura que a salvaria desse pesadelo. Será que alguém no mundo ainda me ama? Murmurou para si mesma, sua voz engolida pelo vento. Um homem desconhecido, com aparência ameaçadora, se aproxima de Amanda e tenta puxar sua mochila, dizendo que ela deveria compartilhar o que tem. Amanda grita e corre em pânico. Ela correu pelas ruas, tropeçando em poças e calçadas irregulares, até encontrar refúgio em uma viela. O coração batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. O que eu vou fazer agora? Pensava, enquanto lágrimas escorriam sem controle. Amanda percebeu que não tinha ninguém a quem recorrer. Por um momento, ela considerou voltar para casa e implorar perdão, mas a ideia de encarar Clara novamente era insuportável. Eles me abandonaram. Não querem mais saber de mim, repetia, como se essas palavras fossem uma sentença irrevogável. Amanda, exausta e faminta, desmaia na viela,
ficando vulnerável sob a chuva incessante. Horas depois, com o céu já clareando, Amanda despertou parcialmente ao som de um carro que estacionava perto dali. Ela tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. Uma figura masculina desceu do veículo, observando-a atentamente. Com o pouco de força que restava, Amanda tentou se afastar, mas suas forças a abandonaram completamente. Ei, calma. Você está bem? A voz grave e surpreendentemente gentil cortou o silêncio da manhã. Era Vítor Alencar, um milionário que havia saído para buscar um café depois de uma noite de insônia. Ele se ajoelhou ao lado de Amanda, tirando o casaco e colocando-o sobre seus ombros. Não vou machucar você, prometo, disse Vítor, com sinceridade em cada palavra. Amanda, hesitante, levantou os olhos para ele. Pela primeira vez em dias, encontrou algo que parecia ser uma fagulha de segurança. Vítor, ao perceber o estado de Amanda, decide levá-la ao hospital, mesmo sem saber quem ela era ou o que tinha acontecido, mostrando uma compaixão inesperada. Amanda não sabia se podia confiar naquele homem estranho, mas naquele momento, era sua única chance. Ela se deixou ser ajudada, carregada nos braços de Vítor, enquanto sua mente alternava entre medo e esperança. Amanda acordou em um quarto claro e silencioso, sentindo o calor de cobertores limpos e macios ao seu redor. Seus olhos se abriram lentamente, revelando o rosto de uma enfermeira que ajeitava o soro conectado ao seu braço. O cheiro estéril do hospital a envolvia, trazendo uma sensação de confusão. Por um momento, acreditou que tudo não passava de um sonho, mas o vazio em seu peito logo a trouxe de volta à realidade. Vítor estava sentado em uma cadeira ao lado da cama, observando-a com um olhar de preocupação. Ele se levantou ao perceber que Amanda acordara. Oi, dorminhoca, disse ele com um sorriso gentil. Você está segura agora. Mas aquelas palavras, tão simples e comoventes, fizeram Amanda sentir uma onda de emoções que ela não conseguia descrever. Quem é você? Perguntou, sua voz trêmula. Ela ainda não sabia se podia confiar naquele homem desconhecido, mas havia algo na maneira como ele falava que a fazia querer acreditar nele. Vítor se apresentou, explicando que a encontrou desmaiada na rua e que não podia simplesmente deixá-la ali. Amanda começa a contar sua história de maus-tratos e abandono, detalhando os momentos mais cruéis que viveu com Clara, enquanto Vítor, visivelmente abalado, deixa lágrimas caírem. Ela disse que eu era um peso, que meu pai nunca me quis, e que o mundo seria melhor sem mim, Amanda revelou, suas palavras cortando o ar como navalhas. Vítor colocou a mão no rosto, tentando conter a dor que sentia ao ouvir aquilo. Ele sabia o que era ser rejeitado, aquelas palavras traziam à tona memórias de seu próprio passado. Vítor respirou fundo antes de falar. Amanda, ninguém merece passar por isso, muito menos uma criança. Você é forte. Mais forte do que imagina. Amanda olhou com descrença, como se as palavras dele fossem boas demais para serem verdadeiras. Enquanto Vítor promete ajudá-la, Clara descobre que Amanda foi levada ao hospital e tenta entrar em contato com a polícia para denunciá-lo por sequestrar a menina. Do lado de fora do quarto, Vítor recebe uma ligação de um de seus assistentes, avisando sobre a denúncia de Clara. Ele volta ao quarto com um semblante sério, mas tenta não preocupar Amanda. Nada vai acontecer com você. Eu prometo, disse, apertando levemente a mão dela. Amanda começou a sentir algo que não sentia há muito tempo, segurança. Mesmo sem entender por completo o que estava acontecendo, ela sabia que aquele homem estava do seu lado. E isso já era algo transformador para alguém que só conheceu rejeição. Vítor saiu do quarto para falar com o médico e garantir que Amanda continuasse recebendo cuidados. Enquanto caminhava pelo corredor, ele decidiu que não deixaria aquela história terminar ali.
Ele enfrentaria quem fosse preciso para dar a Amanda uma chance de ter a vida que merecia. Victor permaneceu parado no corredor do hospital por um longo momento, com as palavras de Amanda ecoando em sua mente. Ele sabia que havia algo nela que tocava diretamente em suas próprias cicatrizes. Antes de retornar ao quarto, ele ligou para seu advogado e começou a tomar medidas para proteger Amanda de qualquer tentativa de Clara de recuperá-la. Quando voltou para o quarto, encontrou Amanda comendo lentamente a sopa que a enfermeira deixará. Ela ainda parecia frágil, mas havia uma luz de esperança em seus olhos. Victor puxou uma cadeira para perto da cama e respirou fundo. Amanda, você me contou sua história. Agora quero te contar a minha, disse ele, enquanto a menina olhava curiosa. Victor começou a descrever sua infância em detalhes profundos e comoventes. Ele contou como fora abandonado pelo pai, um homem que desapareceu depois de perder tudo em apostas. Victor passou por orfanatos e lares adotivos, sendo rejeitado diversas vezes. A cada rejeição, ele sentia o peso de ser considerado indesejável. Amanda, emocionada, pergunta a Victor se ele chegou a odiar o próprio pai, e ele revela que, mesmo depois de tudo, ainda o procurou durante anos, sem sucesso. Eu queria entender por que ele fez aquilo, Victor continuou, sua voz embargada. Mas, no fim, percebi que não importa quem nos rejeita. O que importa é quem escolhe ficar. Amanda olhou para ele com lágrimas nos olhos, absorvendo cada palavra como se fossem respostas às perguntas que ela mesma fazia. Enquanto conversavam, o telefone de Victor tocou. Ele atendeu rapidamente, e a expressão em seu rosto mudou. Clara havia entrado com um boletim de ocorrência contra ele, alegando que ele estava mantendo Amanda contra sua vontade. A polícia estava a caminho. Amanda, ao ouvir sobre a denúncia de Clara, fica desesperada, acreditando que será obrigada a voltar para o pesadelo que chamava de lar. Eu não quero voltar para ela, Amanda implorou, segurando o braço de Victor com força. Por favor, não me deixe voltar. Victor segurou a mão dela, olhando-a nos olhos. Você não vai voltar. Confie em mim, ele disse com determinação. Victor saiu do quarto mais uma vez, agora para se preparar para o confronto inevitável. Ele sabia que enfrentaria Clara de forma legal e emocional, mas não permitiria que Amanda fosse tirada de sua proteção. Ele decidiu que era hora de usar todos os recursos que possuía para garantir a segurança daquela menina. Enquanto esperava, Amanda começou a imaginar o que seria sua vida com Victor. Pela primeira vez, pensou que talvez houvesse um futuro onde ela pudesse ser feliz e viver sem medo. Um policial bate à porta do hospital, e Amanda ouve a voz de Clara exigindo que ela volte para casa, deixando-a em pânico. Amanda apertou as cobertas, sentindo o coração acelerar. Mas, antes que pudesse sucumbir ao medo, Victor entrou no quarto com um olhar firme. Eu disse que você está segura, e vou cumprir minha palavra, ele declarou. O som dos passos firmes ecoava pelos corredores do hospital enquanto Clara, acompanhada de um policial, marchava com um olhar determinado. Amanda sentiu seu corpo tremer ao ouvir a voz familiar gritando, eu quero minha enteada de volta agora. O medo tomou conta da menina, mas Victor permaneceu ao seu lado, segurando sua mão com firmeza. Você não vai voltar para ela, ele disse baixinho, com uma voz tão determinada que Amanda acreditou por um instante que ele realmente pudesse protegê-la de tudo. A porta se abriu, revelando Clara, furiosa e teatral. O policial ao seu lado parecia desconfortável, claramente tentando entender o que estava acontecendo. Clara apontou o dedo para Victor, acusando-o de sequestrar Amanda e mantê-la contra sua vontade. Essa menina é minha responsabilidade, e ele não tem nenhum direito sobre ela, disse, sua voz carregada de uma falsa indignação. Victor permaneceu calmo, mas sua postura exalava autoridade.
Vitor apresenta relatórios médicos que comprovam os abusos sofridos por Amanda, incluindo hematomas e sinais de desnutrição, deixando Clara sem palavras momentaneamente. Responsabilidade, Clara? Você chama isso de responsabilidade? Vitor questionou, entregando os relatórios ao policial. Olhe para ela. Você acha que alguém que cuida realmente faria isso com uma criança? O policial folheou os documentos, seu olhar endurecendo enquanto lia os detalhes. Clara tentou se defender, afirmando que Amanda era problemática e impossível de lidar. Mas Vitor, mantendo a calma, retrucou com precisão: a única coisa impossível aqui é você justificar o que fez. E eu não vou deixar que ela volte para o inferno que você chama de lar. Marcos, o pai de Amanda, chega inesperadamente, tentando defender Clara, mas Vitor o confronta com a mesma intensidade, revelando sua covardia e omissão. Marcos entrou na sala, visivelmente nervoso, tentando minimizar a situação. Vitor, isso é um assunto de família. Você não entende, Vitor interrompeu, sua voz cortante. Entendo perfeitamente. Você escolheu proteger alguém que destrói sua própria filha. Isso não é família. Amanda olhou para o pai, buscando um último resquício de apoio, mas ele desviou o olhar. Clara, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou atacar Vitor verbalmente, acusando-o de querer roubar Amanda para manipular a menina e ganhar atenção pública. Vitor, no entanto, permaneceu implacável. Ele pediu que o policial registrasse formalmente o caso de Amanda como negligência e abuso infantil, assegurando que medidas legais seriam tomadas. Clara perde o controle e, em um momento de raiva, confessa que nunca quis Amanda em sua casa e que a considerava um peso desde o primeiro dia. O policial, chocado, interrompe e decide levar Clara para prestar depoimento. Você ouviu isso? Vitor perguntou ao policial, apontando para Clara. Se ainda há dúvidas sobre quem está dizendo a verdade, essa confissão deve bastar. O policial, agora convencido, pediu que Clara o acompanhasse até a delegacia para esclarecimentos, enquanto Marcos, pálido, permanecia em silêncio. Amanda, que assistiu a tudo em silêncio, sentiu um alívio indescritível. Pela primeira vez, alguém lutava por ela, e isso era transformador. Vitor, ajoelhando-se ao lado da cama, prometeu: isso é apenas o começo. Você nunca mais será machucada. O silêncio no quarto do hospital parecia palpável após Clara ser escoltada pelo policial. Amanda permanecia sentada na cama, seu olhar perdido, tentando assimilar tudo o que acabará de acontecer. Vitor sentou-se ao seu lado, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Agora é você quem vai decidir como será o próximo capítulo da sua vida, Amanda. Não mais eles, disse ele, sua voz carregada de determinação. Amanda olhou para Vitor, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que mal conseguia nomear: esperança. Mas, antes que pudessem respirar aliviados, o telefone de Vitor tocou. Do outro lado da linha, seu advogado tinha novidades inquietantes. Vitor, a situação não está completamente resolvida. Clara está alegando que foi coagida a confessar e que você está manipulando a menina, explicou o advogado. Vitor fechou os olhos por um momento, sentindo a exaustão atingir, mas sua determinação não vacilou. Ele sabia que o jogo de Clara ainda não havia acabado. Amanda, temendo que Clara possa voltar a causar problemas, revela algo inédito: Clara fazia dormir no porão da casa como punição, trancando a porta por dias. A revelação chocou Vitor, que se levantou imediatamente. Isso não é apenas negligência, é crueldade em um nível inacreditável, ele disse, já preparando os próximos passos com seu advogado. Amanda, embora ainda nervosa, começou a perceber que tinha alguém disposto a lutar por ela.
Enquanto Vitor organizava tudo para reforçar a segurança de Amanda, uma ligação inesperada chegou. Era Marcos. Ele queria se encontrar com Amanda para pedir perdão. Eu cometi erros, mas ainda sou o pai dela, disse ele. Amanda ficou dividida. Uma parte dela desejava ouvir o pedido de desculpas, enquanto outra queria a distância de quem a abandonou. Durante o encontro no hospital, Marcos tenta manipular Amanda, dizendo que Clara fez tudo por amor e que ela deveria voltar para casa. Amanda, com uma força surpreendente, o enfrenta e diz que nunca mais será controlada por eles. Amor? Trancar uma criança em um porão é amor para você? Amanda rebateu, suas palavras carregadas de emoção. Pela primeira vez, sua voz não era trêmula, era firme e clara. Marcos ficou em silêncio, incapaz de responder, e deixou o hospital com o peso de sua própria culpa. Com isso, Amanda sentiu algo profundo, a certeza de que, apesar de toda a dor, ela estava mudando. Não era mais a menina assustada que aceitava as injustiças. Ela estava aprendendo a lutar, e Vitor era o pilar que a ajudava a se manter de pé. Vitor recebe uma carta anônima com ameaças, alertando-o para desistir de ajudar Amanda ou enfrentará sérias consequências. Vitor leu a carta com calma, mas algo em seus olhos brilhava com uma mistura de raiva e determinação. Se acham que vão me intimidar, escolheram o alvo errado, disse ele, rasgando o papel. Amanda o observava e sentiu que pela primeira vez, o futuro estava a seu favor. A manhã seguinte trouxe um céu claro e uma sensação de renovação no hospital. Amanda, ainda processando os acontecimentos dos últimos dias, se levantou da cama pela primeira vez, sentindo-se mais forte. Ao ver Vitor entrar no quarto com um sorriso acolhedor, sentiu um calor no peito. Bom dia, pequena guerreira, disse ele, entregando-lhe um livro de histórias infantis. A partir de agora, cada página que você virar será o começo de algo novo. Amanda sorriu timidamente, mas havia algo diferente nela, uma faísca de esperança. No entanto, o otimismo foi interrompido por uma ligação urgente. Era o advogado de Vitor com boas notícias. Clara havia sido formalmente indiciada por abuso e negligência, e a guarda de Amanda estava sendo transferida para o estado, abrindo caminho para que Vitor pudesse entrar com o processo de adoção. Durante a ligação, o advogado revela que Clara confessou que só aceitou Amanda na casa porque esperava receber dinheiro de uma herança deixada pela mãe da menina. Vitor desligou o telefone, sentindo uma mistura de revolta e alívio. Ele sabia que as intenções de Clara sempre foram mesquinhas, mas ouvir a confirmação era chocante. Ele se voltou para Amanda, decidido a nunca deixar que ela enfrentasse algo assim novamente. Enquanto isso, Amanda começou a se abrir com Vitor sobre seus sonhos. Eu sempre quis ser professora, disse ela, seus olhos brilhando com um misto de inocência e determinação. Vitor, tocado pela sinceridade da menina, prometeu que faria tudo para ajudá-la a alcançar seus objetivos. Durante uma celebração com Vitor e sua equipe de advogados, Marcos aparece no hospital, implorando por uma última chance de falar com Amanda. Amanda hesitou, mas, com o incentivo de Vitor, decidiu ouvir o pai. Marcos caiu de joelhos diante dela, com lágrimas nos olhos. Eu sei que falhei com você. Não tenho desculpas, mas quero que saiba que me arrependo profundamente, disse ele, sua voz carregada de emoção. Amanda, com maturidade além de sua idade, respondeu: você teve muitas chances de me proteger, mas escolheu outra pessoa. Agora, preciso escolher o que é melhor para mim. E isso não inclui voltar para você. Suas palavras, profundas e inesquecíveis, deixaram Marcos em choque. Após o encontro, Vitor revela que já iniciou o processo de adoção e que Amanda terá um novo sobrenome, Alencar. Amanda ficou sem palavras, mas lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. Pela primeira vez, ela sentiu que pertencia a algo maior do que sua dor.
Vitor abraçou e disse: "Você é parte da minha família agora, e ninguém pode tirar isso de nós." Dias depois, Amanda e Vitor plantaram juntos uma árvore no jardim da casa dele, um símbolo do recomeço e da superação. A pequena placa aos pés da árvore dizia: "Para Amanda, cuja força transformou tudo." Enquanto Amanda olhava para o céu, sentiu que, mesmo depois de tudo, sua vida estava apenas começando. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.